Você que reclama de tudo, você que acha que se reclamar de alguma coisa vai mudar o seu retrospecto, vai mudar algo na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa. Só vai piorar. Sim, só irá piorar. Quanto mais você reclamar, que significa clamar duas vezes por aquele problema, aquele momento que você está passando, pior será. Essa é a meditação de hoje, que nós vamos agora juntos, e claro, sendo direcionado por Deus, meditarmos no dia de hoje. Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa do que a presença do nosso Deus. Para você que vive reclamando de tudo, achando que a sua vida está ruim, como eu disse no vídeo anterior, imagina as pessoas que moram onde a rodovia transamazônica passa. Não estou falando da parte onde tem asfalto, tá? É a parte onde tem muita lama. E lá, nesse período, está chovendo. E muito. E você reclamando de ficar uma horinha no trânsito. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como que a Bíblia trata uma pessoa que reclama? Como uma pessoa rixosa, ou uma pessoa que reclama de tudo. Aquela pessoa que não agradece pelo que tem. Mas você pode falar comigo assim: você está falando então que as pessoas que moram no estado do Amazonas deveriam ser gratas? Sim. Se você olhar no rosto de uma pessoa amazonense que mora ali, principalmente à beira da BR-230, você vai ver que são pessoas que são calejadas, sofridas, mas elas sabem como que elas estão o tempo inteiro? Sorrindo de bem com a vida, com um sorriso no rosto, recebendo pessoas que vêm de fora. E você, aí, com essa cara amassada, com essa cara de turrão, querendo brigar no trânsito. Tomou uma fechada, você quer descer para discutir com o cara que te fechou. O rapaz da moto te fechou, você quer ir lá bater de frente com ele. O seu marido trabalha pra caramba, chega em casa tarde da noite e você, mulher, tá reclamando dele pra sua amiga ou pra sua vizinha. E você, marido, tá reclamando que a sua esposa não faz nada dentro de casa porque você chega em casa cansado e tem que fazer as coisas que ela deveria ter feito porque, segundo a irmã, ela é uma irmã empoderada. Deixa eu te dizer uma coisa, para ambos os aspectos que eu citei aqui. Por que vocês não abandonam as velhas práticas e colocam Deus? Coloca Deus nisso. Esposa, não quer fazer nada pro marido? Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Preste bastante atenção. Se você não quer fazer para ele hoje, quando ele cansar de você e te largar, você vai fazer o quê? Vai criar stories na sua rede social reclamando de tudo. E você, homem, quando a tua esposa te largar porque você está trabalhando demais, ao invés de trabalhar pouco e fazer aquilo que Deus deu para vocês, que é o dinheiro, a condição financeira, render sem você se matar demais, porque a sua esposa deve estar achando que tu está atraindo, não reclame. Você que tomou a fechada de um motoqueiro no trânsito, não reclame se o motoqueiro resolver pegar o capacete e te agredir. Ou pior, e se esse motoqueiro for um policial ou uma das pessoas que a gente conhece como vítima da sociedade estiver armado com uma arma de fogo ou até mesmo com uma arma branca e resolver te ferir? E aí, o que vai acontecer? Um pai de família não vai para casa. Por quê? Porque o abençoado deixou a cabeça esquentar. Queridos e queridas, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. A palavra hoje é exclusiva para você que reclama de tudo, é para você que se acha demais, é para você que ao invés de engrandecer ao Senhor,
Fica aí se engrandecendo, achando que você sabe, que você é o piloto da estrada, que você é o maior teólogo de todos os tempos. Vamos, nesse exato momento, meditar primeiramente no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 19, que diz bem assim: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Salomão está deixando bem claro para mim e para você no dia de hoje. É melhor morar sozinho, morar isolado, morar afastado, do que morar com uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Isso se aplica para homens, isso se aplica para mulheres, tá bom? Vocês que reclamam o tempo inteiro, vocês acham que Deus está se agradando disso? Vocês que são casados, noivo, namorados, vocês acham que Deus, ele ama quando você reclama? Ou você que é sozinho, que está à procura de alguém, tu acha que Deus ama quando você reclama o tempo todo? Nada tá bom para você, né? Seu emprego tá ruim, sai dele então, Seu relacionamento tá ruim, termina ele então. Simples. Não fica reclamando, não. Ai, que isso e aquilo. Não, não está bom. Termina, reclama. O emprego não tá bom? Pega o seu banquinho e saia de fininho, como diz o Raul Gil. Sai dele. Seu relacionamento não tá bom? Termina. Aí tu vira e fala: nossa, mas pra que palavras tão ríspidas e duras? Porque é a verdade. Só que eu vou te falar uma coisa. Se você sair do seu emprego e pensando que vai arrumar outro, você até vai. Mas lá você vai encontrar pessoas que vão reclamar que lá também tá ruim. Se você terminar o seu relacionamento hoje, achando que amanhã ou depois você vai conquistar um outro melhor, não vai. Porque você vai viver a mesma coisa. Porque você é aquilo que você processa, confessa com sua boca. Você é aquilo que você processa e confessa com sua língua. Em algum momento na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, você viu Jesus Cristo reclamando de alguma coisa? Não. Você viu o Salvador reclamando que dormia no chão, que estava dormindo no fundo de um barco, que não dormiu durante os seus 3 anos de ministério e que teve que ainda ir para o Getsemane se esvaziar de si mesmo, se encher da presença de Deus, do Pai, e viu os seus 3 melhores discípulos dormindo? Você viu Cristo reclamando? Não. Nem na cruz Jesus reclamou. E você se diz cristão. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que está escrito no livro de João, capítulo 13, versos 15 a 17? Está escrito bem assim, ó: eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus está falando comigo e com você no dia de hoje. Ao invés de abrir a sua boca para reclamar, porque você, se reclamar, está transformando a sua boca, que é uma boca de bênção, em uma rede de esgoto a céu aberto. Portanto, pare de reclamar. Veja com seus próprios olhos o que o apóstolo Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 3, no versos 11 e 12. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Em mais 2 traduções, somente o versículo 11 fala a seguinte coisa: acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável
e água salobre. E a primeira versão foi a King James, agora na versão NTLH. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus queridos e minhas queridas, isso nada mais é do que Deus falando com você a seguinte coisa: para de abrir a sua boca para falar aquilo que eu detesto, aquilo que eu repudio, aquilo que eu não estou quando você abre a sua boca. Quando você confessa que a sua vida está ruim, você está no mundo espiritual abrindo uma janela de coisas ruins para serem derramadas ainda mais com força na sua vida. Pare de reclamar. Tá difícil? O que você tem que fazer? Você vai simplesmente fazer como Paulo e Silas. Paulo e Silas, no livro de Atos, eles estavam presos. Sabe o que é presos? Com cadeias da cabeça até os pés. Os caras estavam praticamente amarrados com correntes pesadíssimas. Sabe o que eles fizeram por volta da meia-noite? Não choraram, não murmuraram, não fizeram nada disso. Simplesmente levantaram um clamor dentro daquela cadeia onde eles estavam. E sabe o que aconteceu? Deus enviou um terremoto, sacudiu todos os alicerces daquela prisão. Todas as correntes caíram, todas as celas foram abertas. Paulo, Silas e todos os presos puderam sair. Se eles quisessem fugir, eles tinham fugido. Havia, naquela época, uma grande recompensa para os cristãos. Paulo e Silas eram, naquele momento, os cabeças ali da reunião dos crentes. Se eles quisessem fugir, eles tinham fugido. Se todos aqueles outros quisessem fugir, tinham fugido. Só que havia um propósito, além da liberação de Paulo e Silas. O carcereiro, ele quase tentou com sua própria vida. Ele quase se auto-sabotou. Quando ele tentou contra a vida, Paulo viu e falou: opa, peraí, meu filho, não faça nada contra ti mesmo. Nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, tá todo mundo aqui. O carcereiro entendeu uma coisa. Quando ele viu que a presença de Deus era real naquele lugar, porque ele sentiu Deus operando naquele lugar. Sabe o que o carcereiro fez? O carcereiro chegou para Paulo e Silas e disse: o que eu devo fazer para também ter esse Deus na minha vida? O que eu preciso fazer para ter a presença de Deus? Paulo pregou para ele e disse: tu e tua casa aceitem a Cristo Jesus. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele. E lá ele deu comida, ele deu alimento para Paulo e Silas. Toda a casa do carcereiro, a partir daquele dia, se renderam a Cristo Jesus. Se renderam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é o que Deus está falando contigo hoje. Renda-se a Ele. Abandone as velhas práticas. E a primeira que Deus está falando contigo hoje é: pare de reclamar de tudo. Pare de reclamar de tudo. E aqui eu encerro a palavra de hoje, trazendo mais um momento de reflexão para entrar na tua cabecinha, para tu nunca mais abrir a sua boca para ser esgoto a céu aberto. No livro de Filipenses capítulo 2, versos 14 até o 16, que diz bem assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, preste atenção, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Sabe quem escreveu isso? Paulo.
A igreja de Filipe quer agradar a Deus? Não reclame, clame a Ele. Entregue todos os seus problemas a Ele. Não vá reclamar com seu vizinho, com a sua vizinha. Não vá reclamar na rede social. Para com isso. Ninguém vai estender a mão para te ajudar, meu querido e minha querida. Poucas são as pessoas que Deus vai tocar no coração para você receber alguma coisa delas. Quer um exemplo? Pega Jó. Jó foi um cara que tinha tudo e tempo depois perdeu tudo. Sabe quantos anos mais ou menos Jó ficou naquela peleja maldita? Segundo alguns historiadores, 7 longos anos. Imagina você 7 longos anos sofrendo o que Jó sofreu na pele, aguentando uma mulher rixosa que reclamou que ele perdeu tudo. E aí você imagina a história. A mulher de Jó era praticamente uma princesa. Ela foi criada no meio da riqueza. Sim, ela foi criada no meio da riqueza. E Jó foi um cara que começou de baixo, prosperou, até que ele pôde ser uma pessoa rica, próspera em todas as áreas e o principal, temente a Deus. Quando o inimigo saiu da presença do Senhor por 2 vezes, escrito no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Jó, ele foi e tomou tudo que Jó tinha com a autoridade de Deus. O inimigo adversário não vem tocar naquilo que é nosso sem que Deus autorize. Aí eu te pergunto, o que você deve estar passando hoje, você autorizou? Você deu liberdade para o inimigo trabalhar na sua vida. Você está entendendo? E Cristo só confirmou aquilo. E Deus só confirmou aquilo. O Espírito Santo só confirmou aquilo que sai da sua boca. Para você entender uma coisa, sabe o profeta conhecido como Elias? Esse profeta era tão massa, mas tão massa, como diz os irmãos de Goiás, que Elias falava e Deus confirmava. Não era nem Deus usando Elias, era Elias falando, ó, eu disse, a partir de hoje não vai chover durante 3 anos e meio. Aí imagina Deus lá do céu olhando e falando assim, perguntando para Gabriel, Gabriel, quem falou isso? Foi Elias, Senhor. Aí Elias falou, então assina embaixo. Você está entendendo? Você está entendendo o poder de uma profecia? Elias profetizou e não choveu, porque Elias era um homem de Deus. Só que Elias depois passou um período de 7 anos na casa da viúva, comendo bolo todo dia. Você está entendendo? Ali foi uma provisão que Deus deu para ele, porque ele enfrentou ali Jezabel e ele não queria mais, porque ele teve um princípio de depressão pesado. Mas pesado. Depois desse longo tempo de 7 anos, segundo os historiadores, Deus falou com Elias, agora tu vai e se apresenta lá para Acabe e para Jezabel. Vai lá e se apresenta. Elias foi e se apresentou. Você está entendendo? Porque Elias ficou 7 anos ali recebendo instruções de Deus. Elias foi um dos profetas mais ousados do Antigo Testamento. Você está entendendo? Porque o cara tinha intimidade com Deus. E o seu problema, a sua luta, a sua aflição pode estar, sabe onde? Na sua falta de intimidade e busca do Espírito Santo. Portanto, a partir de hoje, não reclame de nada. E para você entender, quem conhece a história daquela mulher que Eliseu profetizou na vida dela que ela seria a mãe? Ela poderia ter reclamado com todo mundo que parava ela no meio do caminho quando foi atrás do Eliseu e falado assim, meu filho morreu. Ela poderia ter ido reclamar com todo mundo. Todo mundo perguntava, como que você tá? Ela, tá tudo bem. Como tá seu marido? Tá tudo bem. Como tá seu filho? Tá tudo bem. Não tava tudo bem coisa nenhuma, o filho tava morto. O filho tinha morrido e ela falando que tava tudo bem, porque ela não queria demonstrar fraqueza? Não. Ela simplesmente chegou e falou assim, ó, eu vou em quem vai resolver essa parada.
foi Eliseu que profetizou que eu ia ser mãe, eu não queria, mas foi ele, então eu vou a ele. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Quer que alguém resolva para você os seus problemas? Vá a Deus. Deus é o único que vai resolver o seu BO. É o único que vai resolver o seu problema. Deus é o único que tem a chave da vida e da morte. E se você for a Ele, confessando que você era, não é mais, uma pessoa que reclamava de tudo e que hoje não reclama mais, sabe o que vai acontecer? No mundo espiritual vai acontecer um reboliço tão grande, mas tão grande que tu não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. Mas você pode falar comigo assim, tá, parei de reclamar, e agora? Agora, meu querido, você está dando legalidade, está dando liberdade para o Espírito Santo que está em você, ele ser ativado novamente e você começar a receber as inúmeras bênçãos que Deus tem para sua vida. Entenda uma coisa, você não caminha só nessa vida, você caminha com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não caminhamos só. Mesmo afastados da presença do Senhor, nós nunca vamos caminhar sozinhos. Nós sempre vamos caminhar com Deus. Amém? Por isso, nesse momento, convido você a levantar a sua mão direita, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos juntos orar. Exaltado, poderoso, majestoso, glorioso Deus, nesse momento, Pai, estamos reunidos em um só corpo, em um só espírito, clamando e buscando ao Senhor. Pai, em o nome de Jesus, repreenda o espírito da reclamação. Sim, Pai, o espírito da reclamação que habita próximo a cada um de nós. E se ele habita dentro de nós, nesse exato momento, ele bate em retirada em o nome santo de Jesus, porque o único espírito que deve habitar dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É a tua mais profunda e sincera presença dentro de cada um de nós, em nome santo de Jesus. Sim, Pai, a partir de hoje não vamos reclamar de nada. E se nós formos reclamar de alguma coisa, será ao Senhor. Não vamos reclamar ao vizinho, não vamos reclamar ao nosso chefe, não vamos reclamar ao colega, não. Reclamações, petições, somente ao Senhor. Provisões, somente vêm do Senhor. Pai, confessamos sim que outrora andamos pecando, reclamando de tudo, mas a partir de hoje não vamos reclamar de mais nada, porque já entendemos que da nossa boca ou sai bênção ou sai maldição, e nós escolhemos a bênção, escolhemos o Senhor, escolhemos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Por mais fracos que somos, por mais fracassados que um dia fomos, e por mais tentativas do inimigo, do adversário de colocar fracasso em nossa vida, maior é o Espírito do Senhor que habita em mim, que habita no irmão e na irmã que está nesse momento orando, do que estarmos na presença do adversário. É melhor, Pai, um dia, mesmo enfrentando lutas, na sua presença, do que 1000 dias de paz no mundo diante do inimigo, do adversário. Sim, Pai, em o nome santo de Jesus, como igreja do Senhor, clamamos e te pedimos, Pai, perdão pelo tempo da ignorância, perdão pelo tempo da reclamação, perdão por cada momento em que abrimos mão de louvarmos ao Senhor para reclamarmos de tudo. Perdão,
Espírito Santo. Perdão, Deus. Perdão, Jesus. Escreva nosso nome no livro da vida. E a partir de hoje, não vamos procrastinar na reclamação. Vamos dar fruto, vamos crescer, vamos multiplicar sim, em o nome santo de Jesus Cristo. E que esse testemunho seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a partir de hoje, meu querido e minha querida, você venha dar frutos, mas frutos do Espírito Santo. Que você não perca mais o seu tempo reclamando da vida, reclamando que as coisas estão difíceis. Não reclame, apenas clame para quem pode resolver as suas lutas, resolver a sua batalha. E por mais que a correria do dia a dia ela venha querer tirar você da presença de Deus, foca no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fé no Pai que vai dar certo. Amém? Se você chegou até esse exato momento desta palavra poderosa, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se por um acaso aparecer a opção de hypar, hype esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir e conhecer a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui nesse canal. E só para deixar bem claro, aqui eu não falo de religião, não falo de placa de igreja, aqui só vou falar do Espírito Santo, do Filho de Deus e do Pai, na sua mais pura essência, que é a palavra de Deus sendo ministrada através da minha vida para a sua vida. E compartilhe com 5 pessoas a palavra do Senhor, tá bom? Um abraço e um beijo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima palavra do dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até mais.